Olá! Boa tarde para vocês! Hoje vai ser mais um dia de live surpresa. E por que eu faço essa live surpresa? Oi, Silvana! Muito obrigada por ter aparecido aqui na nossa live. Por que eu faço essa live surpresa, gente? Pelo seguinte, muita gente sabe, mais Pina entrou, obrigada por ter vindo. Gente, eu trabalho em casa, eu tenho 2 filhas pequenas e assim, a não ser quando eu marco, oi Mir, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Hoje o assunto vai ser muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. Eu escrevi essa live com bastante carinho. Então, a não ser quando é uma live que eu realmente combino com alguém, a gente marca um horário, vocês não imaginam todo, assim, a transformação, todo o evento que eu preciso dispor daquele dia para eu conseguir cumprir o horário com... Olha, Marcos Schutz está entrando, muito obrigada. Gente, então quando eu marco uma live com horário, com convidado e tal, uma Babilônia aqui em casa. Eu amo fazer lives, ainda mais quando é com convidados, né? Porque é muito enriquecedor, mas de fato é uma Babilônia. E aí, eu preciso mobilizar metade da minha família, assim, para elas irem me ajudar com as meninas, com a programação e tal. Então, assim, eu resolvi que quando eu for fazer uma live solo, que é o caso dessa, eu vou fazer surpresa. Ou seja, a hora que dá. A hora que dá. A minha bebê tá dormindo, a outra tá lá vendo televisão, o momento é propício, tô aqui, entendeu? Pode ser que de repente tenha que sair correndo pra socorrer alguém que bateu a cabeça no chão. Mas é assim, gente, é vida de mãe, né? A gente é empreendedora, a gente quer cuidar das cria, a gente quer também ganhar o nosso dinheirinho, ter a nossa liberdade financeira. Então a gente tem que ir conforme a ginga, né? Conforme dá. E aqui, obrigada por ter entrado. Quem é mãe aqui sabe do que eu tô falando, né? Vocês estão ligadas no que eu tô falando, né? Bom, e por quê? Ai, quanto coração, que legal. Gente, e vocês estão me ouvindo bem? Hoje a conexão não tá das melhores. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Manda joinha, assim, ó, pra eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Vocês vão me dando esse feedback, assim, pra eu... Bom, qual foi o tema? O que eu gostaria de falar com vocês hoje? Vocês viram no meu feed que eu falei sobre bagunça? Tá ouvindo bem? Ai, que bom, ó. Jorlanda, você por aqui. Que legal te ver aqui. Obrigada por ter entrado. Vamos ver, abriram. Que legal. É assim, vocês viram no meu feed que hoje eu postei sobre a bagunça? Não. Vocês viram? E aí, eu comentei do óleo essencial de cilantro. Atenção! Alô, alô, bagunceiros e acumuladores de plantão. Vamos ter um papo reto aqui. Vamos conversar. Que eu acho que eu vou trazer umas dicas muito legais para vocês. A titia aqui preparou eu fiz uma listagem, porque às vezes eu vou e ó, tá travando, viu? Apareceu aqui uma pausa por causa da baixa qualidade de conexão. Vocês estão conseguindo me ver? Pode voltar? Pegou no tranco? Então, beleza. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui. E é o seguinte. Voltou. Travou rápido e voltou. Será que é a minha conexão? Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, ó. O assunto é 10. Não desistem de mim. Não desistam, tá bom? Que hoje muita gente vai gostar desse assunto. Bom, percebeu que o apego tá demais, tá? E quando a gente fala em apego, a gente não fala só em coisas, a gente tá falando também de sentimentos, a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de objetos.
Percebeu que o apego tá demais? Vamos ao cilantro, o óleo essencial, que é o de coentro. Por quê? Se você percebe que você precisa trabalhar um pouco esse lado aí, ou se você conhece alguém que precisa trabalhar esse lado de apego, de muita bagunça e de acumulador, me chama no direct que a gente vai bater um papinho aí e eu vou tentar te ajudar. O óleo essencial de cilantro, ele vai apoiar essas pessoas que estão com essa dificuldade de apego. Apego a objetos, apego a pessoas, apego a sentimentos, apego a animais e, por conseguinte, acumula tudo. Voltou. O óleo essencial de cilantro, quando você faz o uso aromático, aplica na nuca, nos pulsos e principalmente o uso aromático, ele vai te dar suporte nessa questão do apego e da questão do acúmulo, da bagunça, tá bom? Ou seja, se você conhece, se você está passando por isso, porque normalmente, veja bem, quem está passando por essa fase de acúmulo, de apego, de bagunça? Cláudia Cunha, obrigada por entrar aqui na nossa live. Quem está passando por este momento de apego, de acúmulo, de bagunça, não consegue se dar. Então, quando eu paro assim, gente, não sei se pra vocês, mas aqui aparece assim, ó, pausa no vídeo por causa de conexão ruim. Aí eu paro. A hora que volta, sai a mensagem, eu continuo. Então, às vezes eu vou dar umas travadinhas assim por causa disso, tá? Então, vai vendo, acompanha o raciocínio aí. Quem está passando por esse desequilíbrio, normalmente não percebe. E aí precisa de ajuda de pessoas que estão ao redor, as pessoas que convivem e que estão percebendo que a bagunça está passando dos limites, que o apego, que a questão de ser acumulador já tá meio crítico. Se você conhece alguém assim, me dá um toque, dá um toque pra pessoa, manda essa live, compartilha essa live depois, manda assim, ó, sem querer, o dedo deslizou assim, ó, foi, entendeu? Você compartilha, vamos ver se essa pessoa consegue perceber se alguma coisa no decorrer da live vai fazer sentido. E aí a gente pode tentar trabalhar com essas questões através dos óleos essenciais, como suporte. Mas fica atento nas dicas que eu vou dar aqui, inclusive sobre ajuda profissional, tudo bem? Vocês estão comigo aqui, gente? Tá escutando? O vídeo tá indo bem? Tá tudo certo? Vai me dando um feedback aí, tá bom? Ó, tá subindo o coraçãozinho, então tem feedback aí, tá bom? Seguinte, o coentro ou o cilantro, ele nos facilita na questão de desintoxicação das emoções e de detritos negativos. Por falar nisso, nessa questão de detritos negativos, a questão de desintoxicação, vocês estão me acompanhando que eu tenho feito o curso e o treinamento do Léo K. Vocês estão sabendo de quem que eu tô falando? O Léo K, que ele é um profissional especializado em ressignificação, em desbloqueio, reprogramação de mentes para que você possa atingir a sua prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, nós estamos não falando só em dinheiro, nós estamos falando em prosperidade em todos os âmbitos, profissionais, no círculo familiar, espiritual e por consequência, a prosperidade financeira também, que é consequência de tudo aquilo que a gente vem buscando como prosperidade. E por que eu tô fazendo esse link? Olha que legal. Nesse treinamento, eu tenho aprendido
sobre a matriz da vida. Veja se isso faz sentido para você. E o que é a matriz da vida? Eu já falei para vocês também em stories, em outras lives, mas eu vou dar só uma exploradinha aqui por cima, só para dar um refresh para vocês, tá bom? Tudo aquilo que nós comunicamos para o nosso pensamento. Por quê? O nosso cérebro, a nossa mente, não sabe o que é certo e o que é errado. Ela não tem esse poder de distinção. Quem manda esse sinal, quem comunica, quem explica para o nosso cérebro e para nossa mente o que é certo e o que é errado, são os nossos pensamentos. Então, quando a gente comunica para o nosso pensamento alguma coisa, o pensamento, ele vai nos gerar um sentimento. E este sentimento vai ativar uma crença limitante. E essa crença limitante vai nos resultar num comportamento. E esse comportamento vai nos gerar um resultado. E que resultado é esse que nós estamos falando? A bagunça e a questão dos acumuladores. Então, assim, certamente a bagunça, né? E a questão de você ser muito bagunceiro, muito acumulador, ela é reflexo, tudo aquilo que está em excesso é reflexo daquilo que a nossa criança carrega. Porque hoje nós somos frutos da nossa infância. Então, tudo aquilo que foi depositado, que foi ensinado, tudo aquilo que foi transferido para nossa criança, nós carregamos até hoje. E aí, gente, tudo aquilo que nos aconteceu na nossa infância vai gerar esses bloqueios. Então, assim, se você tem todo o excesso, ele é fruto de uma falta. Então, é assim, como eu não sou o Léo K, e como eu não sou uma profissional de neurolinguística, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade para tentar passar para vocês de uma maneira mais fácil, mais didática, assim. Mas veja, se nós temos algum bloqueio, se nós temos alguma... Voltou? Se nós temos alguma crença limitante que foi nos colocada na nossa infância, na nossa criança, porque quando a gente cresce, a gente carrega a nossa criança interior. Essa falta pode nos desequilibrar e desencadear esses comportamentos de muita bagunça e de acumulador, tá bom? Então, o acumulador é aquele que pode ter, por exemplo, ou o bagunceiro em extremo, que é aquele que não se acha em nada. Onde você vai na casa tem bagunça. Esse voltou, a internet está bem instável hoje. Esse bagunceiro ou esse acumulador, ele pode ser reflexo, esse comportamento pode ser reflexo de falta de amor, falta de carinho, ou uma necessidade, algum pensamento e comportamento que foi imputado nessa criança como sentimentos de escassez. Tudo isso gera um desequilíbrio por causa deste sentimento de escassez, ou da falta do amor, ou da falta do carinho. Então, quando tem alguma coisa que está demais, reflete alguma coisa, alguma falta, alguma coisa que está de menos aqui dentro. Normalmente, as pessoas que estão com esse tipo de desequilíbrio, ela não se dá conta. Por isso que às vezes a gente precisa ajudar. E aí é onde entra a minha grande dica, que é o Léo K. Por quê? Você pode e deve, se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, e pedir uma ajuda terapêutica, tá? Um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra.
ou também algum profissional ligado à área da neurociência. Eu tenho feito os treinamentos com o Léo K, que eu acabei de falar, que ele é um profissional, que ele trabalha com essa questão de ressignificação da nossa mente. E eu tenho certeza que se vocês procurarem ele para vocês ressignificarem, para vocês olharem para sua criança, porque ele trabalha diretamente com isso, com a questão da nossa criança interior, aquilo que a gente carrega, quais são os nossos bloqueios. O Léo K, ele é uma pessoa incrível, é um ser humano assim super querido e ele se desdobra para conseguir ajudar as pessoas, e ele tem um propósito muito bonito, que é essa questão de te destravar para sua prosperidade. Bom, quais são os sinais que você pode ficar atento para saber, para entender se você ou a pessoa em questão é um acumulador ou é um bagunceiro potencial? Quando essa pessoa tem dificuldade de jogar objetos no lixo, mesmo quando não tem utilidade. Oi, Tonelli, Soninha Tonelli, obrigada por ter entrado. Quando essa pessoa tem dificuldade de jogar objetos no lixo, mesmo que não tenha nenhuma utilidade. Quando essa pessoa tem dificuldade de organizar os seus pertences. Quando essa pessoa acumula objetos em todos os lugares da casa. Quando essa pessoa tem um medo, reconectou? Um medo excessivo de ficar sem um objeto. Quando essa pessoa que não pode jogar determinada coisa no lixo, porque vai precisar no futuro. Muito distante ou num futuro muito distante, pode ser que eu venha precisar de determinada coisa, então é melhor guardar, é melhor acumular, entendeu? Entulha, começa a entulhar o negócio. Quando essa pessoa tende a se tornar, inclusive, mais isolada, e por causa deste isolamento, porque a pessoa está em desequilíbrio, ela acaba se tornando muito mais propícia a ter sentimento. Então, percebe como um bloqueio que você pode ter passado na infância, uma crença limitante, pode te gerar uma falta, começa a desencadear um desequilíbrio de você acumular ou bagunçar demais. E até o ponto que pode chegar de começar a te causar sentimentos de inquietação e tristeza. Chegando ao ponto de, inclusive, isolamento social. Qual é a diferença? Porque aí a pessoa pode falar assim, né? A pessoa em questão que não vai admitir, ela vai falar, mas eu não sou acumulador. Eu sou colecionador, eu coleciono coisas. Pois bem, a diferença entre acumulador e colecionador é que o acumulador, normalmente, além de ser muito bagunceiro, ele esconde essa questão. Ele prefere manter em segredo esse excesso, esse acúmulo de coisas. Ele não desconfortável quando você toca nesse assunto. Já o colecionador não. O colecionador, ele é mais organizado, orgulho de expor os seus pertences, de mostrar a sua coleção. Então essa é a diferença entre um acumulador e um organizador, um colecionador, tá bom? Bom, quais são as causas que podem desencadear um comportamento desse, de bagunça excessiva e de acumulador? Pode estar relacionado a fatores genéticos. Aí que a gente fala de novo sobre o Léo K. Gente, olha que interessante. Quando a gente começa a fazer os treinamentos, se há tempo da gente mudar, da gente ressignificar, e da gente limpar, eliminar aquela carga que a gente carregou até então e que tem sido tóxica. Quando a gente se limpa, a gente elimina, a gente nos desprende disso,
Porque muitas vezes isso vem arraigado no nosso DNA. É uma experiência que a gente já teve intrauterina e que está relacionada de gerações anteriores, esse comportamento. E nós podemos, sim, ressignificar, reprogramar este comportamento a fim de não dar continuidade para as nossas gerações vindouras. Então, olha que se você tem essa oportunidade, se você percebe que você tem esse desequilíbrio, você tem um comportamento que não é bom, que não é próspero, que não é saudável, você tem como ressignificar tudo isso. E o Léo K, ele é a pessoa super indicada para trabalhar essas questões em quem tá precisando desse tipo de ajuda, tá bom? O que o Léo K fala pra gente? Que nós carregamos, desde a nossa infância, bloqueios. O que são bloqueios? É tudo aquilo que a gente aprende por repetição na nossa infância. Então, se determinada crença foi colocada na gente repetidas vezes, foi muito falado, como por exemplo, vou dar um exemplo típico aqui, assim, dinheiro não dá em árvore. Ou então, assim, você é muito... você é muito bagunceira. Pelo amor de Deus. Então você escutava muito da sua mãe e do seu pai. Você é muito bagunceiro. Você só faz bagunça. Nessa casa nada é organizado. Só tem bagunça. Ninguém me ajuda nada. Eu tenho que organizar tudo, porque é só bagunça. Só tem bagunça. Quando a criança escuta muito, repetidas vezes isso. Que eu sou bagunceira, que eu só sei fazer bagunça, que eu não consigo arrumar, que eu não sou capaz de arrumar. Ela vai entender isso como uma verdade. E a bagunça vai ser natural e vai estar intrínseca nela, porque ela entendeu isso como uma verdade. Então isso é um bloqueio. Foi algo que a sua criança absorveu, porque foi falado repetidas vezes e você entendeu que aquilo é uma verdade. Agora, existem os traumas. O que o Léo K explica sobre traumas? São coisas que aconteceram e que causaram um forte impacto emocional. Então, de repente, a perda de um parente, a morte de um parente, um susto muito grande, né? Alguma coisa que realmente causou um trauma. E isso também pode ser ressignificado através dos desbloqueios, dos exercícios de desbloqueio que o Léo K nos orienta, tá bom? Então veja como tudo isso pode ser um catalisador para esse tipo de comportamento de bagunceiros e acumuladores. Está fazendo sentido para vocês? Vocês que estão aqui na minha live, vocês estão conseguindo entender a mensagem? Assim, tá fazendo sentido? Tá dando para entender a linha de raciocínio? Por que eu tô fazendo esse link entre óleos essenciais, a sugestão de você dar um suporte nos óleos essenciais para trabalhar esse equilíbrio emocional que desencadeia, né? E que tá aí colocando aí em xeque, né? Essa sua saúde emocional, a sua saúde mental. Então, os óleos essenciais podem dar suporte para essa questão do apego, da bagunça excessiva, do acumulador. E como é importante e muito de grande valia, assim, a ajuda de um profissional. E eu, por conhecimento e causa, tenho confiança de indicar o Léo K, porque é o que eu tenho, inclusive, a experiência que eu estou passando, né? Através do treinamento do Léo K. Então, eu posso indicar, porque é o que eu, inclusive, estou fazendo. Ele tem 2 cursos, um que chama Chave Mestra, que é um curso de curta duração, e o Renascer da Riqueza, que é um curso de longa duração, tá bom? E eu tô fazendo, já fiz o Chave Mestra, agora eu vou fazer o Renascer da Riqueza. Bom, como eu falei pra vocês, o tratamento, Vanessa, obrigada por ter, Gotas de Carinho, obrigada por ter entrado.
O tratamento para esse tipo de comportamento, né? Como eu falei, um psicólogo que vai estar atuando aí numa área comportamental ou outros profissionais da saúde mental e, claro, o queridão Léo K. E aí, onde é que nós vamos então entrar com os óleos? Os óleos essenciais, eles podem dar o suporte emocional para ajudar nessa questão do resgate, do amor próprio, na coragem, na crença de você poder fazer, acreditar que você pode fazer algo novo, na diminuição de sentimentos de insegurança, de inquietação, diminuição nos sentimentos de tristeza, né? E que normalmente são esses sentimentos que nos permeiam, que desencadeiam esse tipo de comportamento de bagunça, confusão mental, né, gente? Muitas vezes a confusão mental acaba refletindo no nosso comportamento também. Oi, Paula, obrigada por ter entrado. A bagunça mental, a confusão mental também reflete. Então, gente, por exemplo, os óleos, como eu disse agora, né? O óleo essencial de cilantro, coentro, ele vai ajudar bastante nessa questão da bagunça e do apego. O bergamota, ele é um óleo essencial que ele vai atuar na questão de amor próprio, ele vai dar mais coragem, autoconfiança também. O lavanda é um óleo essencial que ele vai trabalhar na parte da comunicação. Sabe aquilo que você não consegue comunicar, exteriorizar? E às vezes de tanto você guardar aqui, gera esse desequilíbrio e você acaba refletindo num comportamento excessivo. O lavanda vai te ajudar a limpar e a exteriorizar. Ele é o óleo da comunicação. É muito legal isso, né, gente? Vocês estão gostando das dicas? Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês podem mandar um joinha pra mim, só pra eu saber se vocês estão acompanhando? Ou se deixaram o celular lá e foi, né? Foi. E o negócio tá rolando, assim. Mas tá bom também. Essa mensagenzinha, se tocar o coração de alguém aqui, se eu puder ajudar alguém de alguma forma, com algum detalhe que eu trouxer pra vocês, a minha missão está cumprida, tá? Objetivo alcançado, ó. Um joiazinho, um objetivo alcançado. 2 joiazinhos, 2 objetivos alcançados. Lavanda, falei agora. O lemon. O lemon é um óleo super legal que ele faz com que a gente acredite que nós somos capazes de aprender e realizar algo novo. Ele é ótimo para desafios. O Forgive, ele é um óleo essencial, um mix de óleos essenciais que ele foi desenvolvido na linha emoções. Então, ele vai atuar nessa questão de emoção. Como? Neutralizando a raiva, a culpa. E o Forgive, ele ajuda a perdoar. Então, ele alivia sentimentos de frustração. Quem escutou o que eu falei até agora? Faz sentido você limpar esse tipo de toxicidade para talvez melhorar este comportamento excessivo? Os acúmulos demonstram insegurança, sim, porque muitas vezes um sentimento de frustração ele vai sustentar uma insegurança. O Passion é um mix. Barulho? Ele é um mix de óleos essenciais, também desenvolvido para a linha das emoções, que ele nos dá a ousadia para tentarmos algo novo e que para nós também sermos gratos pelas bênçãos da nossa vida. Como não se apaixonar pelos óleos essenciais? Não é muito lindo isso, gente? Temos também o Console. O Console, ele também é da linha da doTERRA, mix de óleos essenciais das emoções. E ele vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio emocional. Ele vai restabelecer um coração partido e mágoa. Quem acompanhou meus stories ontem, viu que eu tava comentando quanto coração peludo, gente. Quantas pessoas que têm dificuldade de confiar, tá sempre desconfiando, né? Que
como isso mina a nossa energia, porque você viver desconfiando, você vive minando a sua energia. Sua energia, em vez de ser canalizada para uma coisa boa, você está preocupado em desconfiar. Você está preocupado em não confiar nas pessoas. Então, olha que legal, o Console, ele ajuda essa dificuldade em confiar, está num coração partido, numa mágoa, numa decepção amorosa. Olha que dica. E essa decepção amorosa, essa mágoa, pode também gerar um comportamento obsessivo e compulsivo e de excesso, de excesso. Você pode se tornar um bagunceiro, um acumulador. Coisas estão... Por isso que os óleos essenciais, eles me encantam tanto. Porque a gente tem que olhar o ser humano de uma maneira holística, como um todo, né? Não é olhar só o sintoma, vamos dizer assim, mas olhar lá na raiz, a causa, o que está acontecendo esse desequilíbrio emocional. Por que a pessoa está com esse desequilíbrio emocional? Então, tudo que pode estar interligado nisso. Como que a gente pode usar os óleos essenciais para dar suporte, né? Não desmerecendo e não falando aqui em hipótese alguma que você não deve procurar ajuda médica ou de um profissional de saúde mental. Os óleos essenciais, eles entram como um suporte, tá bom? Outros olhinhos. O Tear. O Tear, ele vai nos dar atitudes positivas. Ele vai nos libertar do medo e da crença de que nunca há o suficiente. É o que estamos falando em questão aqui, né? Nunca há o suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso ter mais. Tear. Fica a dica. Grapefruit é um óleo cítrico. Ele trabalha na questão de compulsão emocional e ele nos ensina a ter autorresponsabilidade pelos nossos sentimentos próprios. Wild Orange, outro óleo cítrico, ele nos ajuda a libertar mentalidade de escassez. Eu tenho usado muito. Agora, com os treinamentos do Léo K, que a gente está fazendo, esses treinamentos de mentalidade próspera, de você aprender a detectar quais são as mentalidades, as crenças limitantes sobre escassez. Eu tenho feito muito uso desse óleo. Eu também sinto... Voltou. Eu também sinto que ele tem me ajudado bastante com isso. Wild Orange. E, aliás, para dormir, para ajudar na qualidade do sono, é o meu preferido, assim. Um dos meus preferidos. Eu tenho 3 preferidos para me ajudar na qualidade de sono. Wild Orange, Serenity e Cedro. Esse triozinho não tem pra ninguém. Eu faço sinergia dos 3. Às vezes eu faço só o Wild Orange com o Serenity. Às vezes só o Serenity com Cedro. Só o Cedro com o Wild Orange. Eu vou fazendo ali um mix desses 3 olhinhos pra dormir. É sono capotador, assim. Porque o Wild Orange e o Cedro têm propriedades sedativas, inclusive. E o Serenity, ele vai acalmar a minha mente. Tenho uma mente muito acelerada. Então, ele vai me ajudar. E a qualidade do meu sono é discrepantemente outra depois que eu comecei a usar os óleos essenciais. Então, fica essa dica. E a última dica que eu vou deixar aqui. Oi, Osana. Obrigada por ter entrado. Carla Rosana. O último olhinho que eu deixo aqui de dica para vocês é o gerânio. O gerânio, ele dá suporte a quase todos os nossos problemas emocionais, gente. Problemas como abandono, perda, desconfiança. Então, olha que legal quando hoje, olha como a gente está a nossa ferramentas, nós temos à nossa disposição para que nós possamos nos ajudar ou ajudar as pessoas quem a gente ama. Nós temos profissionais da saúde mental aí cada vez mais em evidência. Então, assim, vamos começar a quebrar esse tabu de que você só vai procurar um profissional. Você não precisa de um profissional da saúde mental porque você não tem problema nenhum, ou porque você não é louco, você não é doente, você não é transtornado. Saúde mental é a manutenção da nossa saúde. Pensa que a nossa cabeça,
ela tem tipo uma memória RAM, entendeu? E assim, nós somos bombardeados de informação, nós vamos armazenando na nossa mente toda a nossa vivência, toda a nossa experiência, tudo aquilo que nós passamos na vida toda. E aquilo vai sendo armazenado. E às vezes precisa de dar uma limpadinha. Porque às vezes aquilo pode começar a tornar tóxico aqui, ó. E os profissionais da saúde mental, eles vão nos ajudar com isso. Você não precisa achar que você é autossuficiente o bastante pra você fazer tudo isso e que eu, por mim, só basto e que eu consigo fazer isso sozinho. Se você tem essa crença e você acha que você realmente é capaz disso sozinho, ok, muito bom. Mas entenda que não existe problema nenhum em você pedir ajuda e falar, poxa, eu, Milene, eu reconheço que eu tenho vários bloqueios, eu tenho várias dificuldades. Oi, Vanessa, obrigada por ter vindo. Eu, Milene, eu reconheço que eu tenho várias crenças limitantes, eu tenho bloqueios, eu tenho várias questões mal resolvidas dentro de mim, que muitas vezes eu tô carregando já desde da gestação, intrauterino. Eu tenho carregado crenças limitantes e comportamentos de gerações anteriores. E que assim, às vezes eu tenho algumas dificuldades, uns entraves na minha vida, algumas coisas que não acontecem, eu fico lá empacada, literalmente empacada, e eu não tenho ferramenta para isso. Eu sozinha não tenho essa ferramenta, eu não tenho essa qualidade de informação, eu não tenho as ferramentas certas para me ajudar. Hoje, fazendo parte desse universo dos óleos essenciais, eu já tô com, assim, mais de meio caminho andado. Porque os óleos essenciais, eles nos reconectam, eles fazem com que nós tenhamos um olhar mais delicado, mais atencioso para nós mesmos. Então, eles nos ajudam na questão do autoconhecimento, na limpeza da toxicidade, nos ajudam, como eu falei, várias características aqui, nos ajudam a nos libertar de crenças, a equilíbrio emocional, restabelecer mágoas, perdão, nos encorajam a enfrentar os desafios que a vida nos traz, né? Isso são só algumas, gente, são zilhões mesmo de benefícios que vocês podem ter usando os óleos essenciais. Pois bem, eu aqui sozinha usando os óleos essenciais, por mais que eu me esforce, por mais que eu esteja engajada na causa, em querer melhorar, em querer tirar a minha toxicidade, às vezes eu não tenho como fazer isso sozinha, porque eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho todas as ferramentas para acessar o que está lá no meu inconsciente. Aquilo que eu carrego como crença limitante, aquilo que eu carrego como bloqueio. Lembra que eu expliquei para vocês que bloqueio é tudo aquilo que foi colocado, que foi dito, que foi ensinado por repetição na nossa infância e que a gente acredita isso como uma verdade. E não é que alguém fez isso de propósito, porque eu quero bloquear a criança. Não. É uma coisa que o Léo K deixa muito claro pra gente, que os nossos pais entregaram para nós o que eles tinham, o melhor que eles podiam. E muitas vezes eles entregaram o melhor e a gente, na nossa infância, na nossa imaturidade, na nossa falta de capacidade de compreensão da realidade pela baixa idade, a gente interpretou de uma maneira errada e a gente trouxe isso com a gente. Às vezes até de uma maneira distorcida, que nem foi realmente, não é necessariamente o que é o real. É o que a gente interpretou, o que a gente entendeu. E às vezes a gente carrega e aquilo ressignifica. Então assim, na teoria tá tudo muito lindo, eu sei de todas essas coisas. Agora, e na prática? Vocês acham mesmo que eu sozinha, Milene, consigo majestosamente, num passe de mágica, detectar tudo isso e pronto, só tenho essa autossuficiência? Não, né? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Vocês estão entendendo o que eu gostaria de despertar em vocês? Por que hoje eu tô fazendo os treinamentos do Léo K?
Porque ele é uma pessoa que me inspirou confiança, porque nós temos valores muito em comum, me inspirou confiança e ele está me ajudando a acessar os meus bloqueios, talvez traumas também, não sei, ainda não cheguei aí. Mas que ele vai me ajudar nessa questão de destravar aquilo que está encalacrado, que está me atravancando, que não faz o negócio acontecer, entendeu? Não faz. Tem coisa que é impressionante, a gente patina ou fica lá correndo atrás do rabo. E é o meu intuito, o meu objetivo fazendo os treinamentos do Léo K é melhorar como pessoa, acima de tudo, melhorar, né, evoluir, a gente está em constante evolução. Os óleos essenciais estão me ajudando de uma maneira, assim, muito, muito significativa mesmo. É impressionante a minha transformação desde quando eu comecei a fazer o uso dos óleos essenciais. E quando eu comecei, aliado ao uso dos óleos essenciais, procurar ferramentas, treinamentos e cursos para desenvolvimento pessoal. Eu fiz na doTERRA, na equipe, dentro da minha equipe da doTERRA, eu fiz um treinamento de desenvolvimento pessoal com o Sérgio Buais, que é um líder da nossa equipe, que foi o pontapé inicial. Eu me apaixonei por isso, que é um treinamento voltado para a escola de diamantes, tá bom? Por quê? Porque eu tenho o objetivo de galgar uma carreira dentro da doTERRA. Eu quero atingir uns patamares mais altos que tem, que a doTERRA oferece. E para isso, eu preciso também tirar as minhas amarras. Então, quando eu comecei a fazer o treinamento do Sérgio Buais, Escola de Diamantes, eu me apaixonei completamente. Eu tinha até dificuldade de dormir, era toda segunda-feira. Eu tinha até dificuldade de dormir depois, de tão eufórica que eu ficava, de tão entusiasmada que eu ficava. Então, aquilo despertou o meu olhar. E aí eu comecei a perceber quanta dificuldade eu carrego, quantos bloqueios eu carrego. E como os óleos essenciais me ajudaram nessa questão de dar o pontapé inicial em tudo. De acreditar mais em mim mesma, de me encorajar, sabe? De desbravar mesmo, assim. Gente, é impressionante. Quem não faz uso dos óleos essenciais, talvez seja muito difícil de entender o que eu tô falando. E eu entendo completamente quem está duvidando de mim. Eu entendo. Porque só quem faz o uso e só quem está passando por isso e entende, recebe esses benefícios e percebe esses benefícios que consegue entender do que eu tô falando. Então, quando eu digo que eu tenho essa ferramenta nas mãos, eu tenho um objetivo, mas eu tenho muitos percalços para chegar aqui no meu objetivo, eu tô procurando ajuda. Então, eu tô procurando me desenvolver como pessoa. Eu tô procurando tirar essas amarras. Eu tô procurando evolução. Foi onde eu cheguei no Léo K. Que foi, assim, um encontro muito feliz. E, nossa, é um sentimento de gratidão muito grande que eu tenho. Porque ele é uma pessoa que ele realmente se doa para ajudar o próximo. Então, aí também já é outra coisa que tá muito alinhada com o meu propósito. Que é ajudar o próximo. Por isso que hoje eu faço doTERRA. Porque eu quero ajudar o próximo. Porque eu sei da ferramenta que eu tenho nas minhas mãos para poder ajudar o próximo. Para ajudar na qualidade de vida, no equilíbrio emocional, no equilíbrio físico, no equilíbrio mental. A ressignificar, a fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu estou passando por isso, a mudança de dentro para fora. A minha família já percebeu uma grande mudança. Eu estou hoje educando e empoderando as minhas filhas emocionalmente. Educação emocional. Quando as pessoas passarem a perceber de fato que a educação emocional é que rege a saúde, e educação e saúde emocional é que rege a saúde física e a mental, vão passar a dar mais importância e vão passar a se interessar mais por essa questão dos óleos essenciais. Óleos essenciais doTERRA, gente, são 100% puros. Não tem contraindicação, é para a família toda. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 9 meses, ela usa todos os dias óleos essenciais. Eu tenho uma outra filha de 5 anos, usa todos os dias óleos essenciais. Eu
uso todos os dias, meu esposo, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs usam óleos essenciais. É um estilo de vida que você adquire, porque você percebe os benefícios, você percebe a diferença que eles começam a fazer na nossa vida. E mais do que tudo, você percebe que você pode usar os óleos essenciais de uma maneira preventiva. É aí que tá a grande sacada. Na prevenção. Então, gente, aliar óleos essenciais com ferramentas, treinamentos de desenvolvimento pessoal, você tem a faca e o queijo na mão. Então, assim, o Léo K foi um encontro numa hora muito bem-vinda, nada acontece por acaso, eu tenho certeza disso, que ele veio ao meu encontro num momento que realmente, assim, eu estou precisando muito desse tipo de ajuda. Por falar em Léo K, olha a novidade do momento. Numa brincadeira muito despretensiosa, a coisa tá também tomando corpo aí. Quando eu conheci o Léo K, nas lives dele eu sempre brincava que eu sou a Léo Crete oficial, né? Assim como o Chacrinha tinha as chacretes, o Léo K tem a Léo Crete. E comecei a brincar sobre Léo Crete, ele achou gozada a brincadeira, então quando eu entro nas lives ele fala, minha espina, a Léo Crete tá aí e tal. Eu sei que o negócio foi tomando um corpo e outras pessoas começaram a surgir falando que realmente gostariam de ser Léo Cretes também. E aí surgiu essa ideia e partiu do Léo de nós montarmos um fã-clube oficial, Léo Cretes Oficial, um fã-clube do Léo. Então, eu estou fundando Oi, Vandinha! Eu estou fundando esse fã-clube Léo Cretes Oficial. Eu sou a presidente do fã-clube. Inclusive, estou preparando carteirinhas para você ter lá. Carteirinha fã-clube Léo Cretes Oficial. Gente, vai ver da loucura disso. Então, além de eu, né, eu trabalho com os óleos essenciais, eu sou consultora do bem-estar, mas eu também agora vou fundar esse fã-clube Léo Cretes Oficial. Por quê? Quem fizer parte do meu fã-clube, do fã-clube do Léo, nós vamos comentar sobre as lives, nós vamos trocar figurinhas, nós vamos trocar experiências e, inclusive, a gente vai poder dar um feedback muito mais próximo. O Léo vai conseguir ter uma proximidade maior com os feedbacks. Ele vai estar sempre acessando a gente a respeito de novos treinamentos. Enfim, vai ser um grupo que vai ter um estreitamento, vai ter uma ligação, vai ter uma proximidade diferenciada com o Léo, tá? Não que ele vai fazer diferença com ninguém, porque o Léo não faz diferença com ninguém, mas acho que vocês conseguiram entender o porquê do fã-clube, né? É uma questão, assim, de rápido, de dar feedback, da gente conversar sobre as lives, de passar experiência, que nem agora a gente tem super legal, né? Então agora a gente tem, já tenho 2 pautas para esse fã-clube. Uma é quem esteve na live do Léo hoje. Quem quer saber do que se trata o Léo K, gente? Tem oficial Léo K aqui no Instagram. Tem o site dele, www.leok.com.br. E hoje a gente falou sobre o método Pomodoro, que é um método de vocês ter um tempo estabelecido de 50 minutos, 1 hora no máximo de dedicação numa atividade e você parar 10, tipo um relacionamento mais VIP. Isso, Jonathan, isso, um relacionamento mais VIP. Vai ser um grupo que nós vamos ter respostas, nós vamos dar para ele uma resposta mais rápida de feedbacks, tá? E aí você para aí 10 minutos para você arejar sua mente, e aí você retoma a sua atividade. E como isso, o fato de você se dedicar 50 minutos, 1 hora no máximo, para 10 minutos para arejar sua mente, para se colocar em movimento, para respirar de uma forma diferente, para tomar um copo de água, para ir ao banheiro. E aí quando você volta para sua atividade, como isso potencializa o seu desempenho, a sua performance,
tá? Método Pomodoro, então é isso que vai ser o assunto da pauta em questão do fã-clube. Nós vamos, quem tá colocando esse método e se tá percebendo melhora como que tá sendo essa experiência. E o outro foi sobre as pílulas azuis. Então, na chave mestra, é um treinamento de curta duração do Léo K, que ele fala sobre pílulas azuis, que são áudios de 1 minuto, que você vai escutando por 21 dias, para você ressignificar os seus bloqueios, suas crenças limitantes. E aí também surgiu aí esse assunto em questão da gente ter um feedback. Quem está acompanhando, hoje à noite eu vou fazer a minha última pílula azul, minha 21ª, e eu posso dizer que já me ajudou extraordinariamente, assim. Quantas coisas que eu já me peguei várias vezes. Às vezes eu ia formar uma frase com uma crença limitante, com um pensamento de escassez, eu não consegui terminar de falar essa frase. Eu parei e me toquei, cara, olha, porque eu estou atraindo escassez. Se eu continuar com esse pensamento, com essa conduta, eu vou continuar com essa minha conduta e meu pensamento. E você vai atrair. Se você tem uma conduta, um comportamento de escassez, você vai atrair escassez. Então, quantas vezes eu parei e ressignifiquei. Na hora, eu mudei essa frase e ressignifiquei para prosperidade. E isso só de fazer esse treinamento de pílulas azuis, gente. O Chave Mestra, que é um treinamento de curta duração num valor muito acessível. Então, quem tiver curiosidade, tem aqui o Instagram oficial Léo K. Tem o site www.leok.com.br. Eu sempre depois que eu comecei a conhecer o Léo K, como é uma coisa que eu estou vivenciando, tem sido uma vivência minha. O uso aliado dos óleos essenciais com os treinamentos do Léo K está difícil de eu separar nas minhas lives. Porque tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que me faz bem, que me transforma, que eu transbordo, eu quero passar para as pessoas, eu quero compartilhar. Então, são duas coisas que estão andando muito em paralelo comigo hoje, óleos essenciais e Léo K. Então, vai ser muito comum vocês perceberem que nas minhas abordagens, um vai estar aliado ao outro, tá bom? Quem não conhece sobre óleos essenciais, pode me chamar no direct e a gente bate. Eu te passo o meu contato do WhatsApp e a gente vai bater um papo bem legal. Pode ser por videochamada, do jeito que vocês quiserem. Deixa eu ver os comentários aqui, que tem bastante gente comentando. Peraí. Vamos lá. Vandinha, eu sigo ele. Vandinha, vamos combinar. Não é que é aquele par de farol Xenon? Começa por aí. É difícil você não ser impactado pelo Léo K de cara. Quando você vê aquela pessoa, é um par de farol Xenon, gente. É um semblante. Sabe aquela pessoa que é do bem, que emana, que exala coisa boa? E ele não só emana e não exala, como ele também coloca em prática. Ele é um ser de muita caridade, de muita compaixão, de muita sabedoria. Um cara muito bacana mesmo. Eu falei que ele tá encrencado comigo, porque ele já conseguiu uma parceria pra vida toda. Nossa, vai ser bom, vai, né, Vandinha? Então, gente, é que eu falo, óleos essenciais é uma necessidade iminente que eu tenho de compartilhar, porque eu quero de verdade ajudar o maior número de pessoas possíveis. E agora, Léo K, gente, Léo K. Então, os dois vão andar muito em paralelo aí. Olha, gente, Jonathan Geiger, vou contar pra vocês, hein? É o meu maridão querido, é o meu amorzão, é o meu mozão. E eu vou falar, gente, esse cara é duro na queda. Pensa num cara que é turrão, e ele tá hoje aqui me acompanhando na live, e eu me sinto tão orgulhosa, porque ele é daqueles matusquela, que é difícil, é duro na queda. Mas hoje, olha, eu fico até emocionada, porque pra mim é de uma satisfação tão grande. Primeiro porque no começo ele ficou meio resistente, negócio de óleos essenciais, meio cético. Hoje,
Ele tem os olhinhos dele, ele tem a rotininha dele, vira e mexe a gente conversa, troca uma ideia. Então, primeiro, já abriu um diálogo maior que antes nós não tínhamos. Eu, como esposa, não falava pra ele: oi, meu amor, e aí, como é que você tá? Como você tá se sentindo? Você tá tenso? Você tá inseguro? Então, assim, eu não tinha essa. Então, hoje, a gente já tem esse diálogo mais aberto, a gente já tem esse caminho mais livre um com o outro. E aí, dependendo daquilo que ele vai me mapeando, que ele me pontua, eu vou sugerindo uns olhinhos pra ele, e aí ele insere na rotina dele. Ele é difícil de admitir que o negócio realmente está funcionando, mas quando a gente vê que a pessoa usa todos os dias e para onde vai, para cima e para baixo, faz questão de levar para cima e para baixo, então a gente entende que a pessoa já percebeu os benefícios e que está fazendo bem. Outra coisa que me deixou muito, muito orgulhosa é que quando eu comecei a fazer o treinamento com o Léo K, eu falei para ele. Ele tem me acompanhado os treinamentos do Léo K, que ele, de segunda a sexta ele faz as lives na hora do almoço. E aí, não é que o cara gostou também do Léo K, gente? E aí, nós estamos fazendo treinamentos juntos, desbloqueio, treinamentos para prosperidade. E o Léo K fala: casal que embarca nessa juntos, é juntos para a vida toda. Não que antes eu tivesse dúvida disso, né? Porque foi esse o meu propósito quando a gente resolveu casar, foi esse o propósito, para ficar juntos para a vida toda. Não era para ver se vai dar certo. Mas é um abraço na alma quando você vê que o seu companheiro embarcou, tá no barco, tá junto, tá fazendo junto, sabe? Então assim, eu tô num momento muito especial da minha vida. Deus tem me dado presentes maravilhosos, assim, né? Meu esposo, minha família, essa questão dos óleos essenciais que caíram na minha mão num momento de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade minha, num momento que eu tava muito sem perspectiva. Quem conhece a minha história sabe como eles ressignificaram. E assim, esse salto no desenvolvimento pessoal que eu tô tendo e a oportunidade de poder ajudar as pessoas, né? As pessoas que eu mais amo, o meu esposo principalmente, as minhas filhas, a minha família. Desculpa, gente. Mas é muita gratidão, sabe? É um choro carregado de muita emoção, de muita gratidão mesmo, porque, nossa, Deus tá me entregando todos os dias. Eu tô recebendo um presente de Deus todos os dias. E assim, não tem uma gratidão maior do que essa, sabe? O Léo K foi um presente muito grande. Nada foi por acaso. Esse encontro não foi por acaso. Saber que o meu esposo tá tão envolvido, sabe? Em querer evoluir junto comigo, em prosperar, em crescer, em desenvolver. Saber que eu posso ajudar tanto as minhas filhas, desde essa questão dos óleos essenciais, a ressignificar, a tirar os meus bloqueios, aquilo que tá limitante em mim, que eu posso, e que eu já transferi para as minhas filhas isso, né? Porque isso é intrauterino, inclusive, mas que com a minha evolução eu consigo mudar isso nas minhas filhas e tirar esses bloqueios, essas crenças limitantes dela. Olha que poderoso você dá uma ferramenta que são os óleos essenciais a ajudá-las na educação emocional, a empoderar as minhas filhas sobre isso e ao mesmo tempo saber que hoje eu também tenho ferramentas para tirar o que é crença limitante, de saber que o meu esposo tá nessa comigo, de saber que minha família tá nessa comigo, de saber que eu tô ajudando outras pessoas com isso também. Então, assim, quando a gente atinge, quando a gente é tocado de verdade com o nosso propósito e a gente percebe que Deus todos os dias está colocando um presentinho na nossa mão, a gente entende de verdade o que é esse propósito. E assim, não existe nada mais gratificante do que você poder viver desse propósito. Eu falo todos os dias, eu não trabalho, eu só me realizo. Entendem?
Então, assim, eu não posso estar mais grata e mais feliz. Não tem como, não cabe maior gratidão e maior felicidade nisso. Desculpa, eu sou muito intensa mesmo, eu sou muito emotiva. A Vá, né? Quem me conhece tá falando, a Vá, que ela tá chorando. Mas é isso, gente, é choro de muita emoção e muita gratidão. Não cabe no peito, não cabe. Ai, deixa eu ver os comentários aqui. A Carla, que canal você conheceu o Léo K? A Vanessa já mandando a vaca, eu tô chorando, né, Vanessa? Carla, que canal você conheceu o Léo K? Foi muito sem querer. Eu sigo o ator, o Júlio Rocha. Não sei se vocês conhecem. Ele é um ator, então ele tem lá o Instagram, Júlio Rocha. E ele tem 2 filhos. A esposa dele também é uma atriz. Depois disso, a esposa dele também é atriz. E por causa da pandemia e tal, eles ficaram sem trabalhar, todo mundo confinado. E ele tem 2 filhos. Então, o que é legal do Júlio Rocha é que ele faz uns vídeos muito engraçados sobre o universo da maternidade e da paternidade. E ele é muito engraçado, ele é muito espontâneo. Então, eu sigo ele, eu me divirto com os vídeos dele. E ele faz uma série de lives, assim, aleatórias. Ele não segue um padrão, sabe? Ele chama pessoas que são muito legais, muito interessantes pra fazer lives. Das mais diversos assuntos, assim. E aí um dia eu vi lá no Instagram, o Júlio Rocha ao vivo. Eu falei, o que esse cara tá aprontando hoje? Aí eu fui lá. Quando eu vi, eu fui impactada pelo par de farol de xenon, que são os olhos do Léo K. Eu falei, gente, mas que olho é esse? É impressionante, gente, a cor e como ele emana mesmo, assim. Ele é muita luz, assim. E aí eu fui impactada por aquilo. E aí eu até achei que ele fosse um ator também, que, sabe, fosse alguma... Aí eu comecei a prestar atenção no assunto e ele estava falando sobre essa questão de reprogramação mental, de mentalidade próspera, né? E aí eu fiquei assim enlouquecida nessa abordagem dele, no trabalho dele. E aí eu procurei saber mais, eu comecei a seguir ele no Instagram, comecei a acompanhar as lives deles, né, de todos os dias na hora do almoço. E aí eu resolvi fazer o chave mestra, né? Eu percebi, eu tinha um pouco de receio, eu tinha um pouco de medo, né? Eu até falava, o que esse cara vai fazer na minha mente? Muitas vezes pode soar forte, né? Reprogramação mental. Você fala, meu Deus, misericórdia, eu vou passar por uma lavagem cerebral. Aí o Léo fala, é uma lavagem cerebral, porque você tá aquilo que é sujo, aquilo que não presta, que te limita, e nós vamos colocar prosperidade, coisa boa. Então é uma lavagem cerebral, ele fala. Mas assim, é trabalhar a sessão de crença. E aí eu vi, os valores dele são muito próximos dos meus, as crenças dele, né? Aquilo, na fé dele. Nós cremos num único Deus comum, né? Nós temos essa. Para mim, isso é muito importante, né? Dele ter essa fé em Deus, né? Exaltação em Deus, reconhecer o poder de Deus sobre nós, sobre a nossa conduta, sobre que Ele tem o controle sobre tudo, né? Então isso me deixou muito confortável para embarcar nessa com ele, entendeu? Então, e é o que eu falo, né? O Léo K sozinho não faz nada. Ele tem um método que ele desenvolveu, mas vai do meu comprometimento, né? Então, e aliar isso aos óleos essenciais tem sido uma experiência fantástica, porque os óleos essenciais, eles fazem assim, sabe? Eles abrem, eles ampliam o nosso espectro, assim. Então, eu só tenho que agradecer por tudo. E agradecer pela presença de vocês. Já falei pra caramba, e se deixasse eu ia ficar aqui falando mais um monte, mas eu não quero ser cansativa não, tá bom? Gostaram da live, gente? Vocês acompanharam aí? Vou deixar salva pra quem entrou mais pro finalzinho e quiser ver, assistir desde o começo, tá bom? Eu comecei falando a live sobre uma postagem no meu feed, sobre o óleo essencial de cilantro, que ele fala sobre a questão de você ser muito bagunceiro, acumulador, e o que é que tá por detrás disso, como os óleos essenciais podem te ajudar com isso.
Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar salva aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém, tocado o coração de alguém de alguma forma, tá bom? Precisando de ajuda, me chama no direct que a gente mantém total inscrição. Um beijo, boa tarde e até o próximo vídeo. Eu não